sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender. Bom dia, meus amados irmãos, alegria, bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui mais uma manhã para darmos continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical em Quarentena. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, o primeiro dia da semana, e nós temos a oportunidade de aprender de Deus sobre assuntos que são de suma importância à nossa vida cristã, à nossa vida espiritual. É mais uma oportunidade que nós temos aí de aprender um pouco de Deus e o Espírito dele que irá nos ensinar nessa manhã, mais uma vez. E é uma alegria estar com vocês aqui. Nós vamos hoje falar sobre adoção. Nós falamos sobre regeneração, e na regeneração nós falamos sobre arrependimento e fé salvífica. Falamos sobre regeneração, a questão do novo nascimento, da mudança, da transformação. E falamos na última aula sobre justificação. Hoje nós vamos falar sobre adoção, um assunto muito interessante, e acredito que iremos aprender um pouco aqui sobre esse assunto com Deus. Deus que nos ensina o melhor para mim, mesmo sem entender. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, por mais um dia na Tua presença. Louvado seja o Teu nome. Graças te damos, Senhor, pela Tua misericórdia, por nos promover, por nos dar a oportunidade de estarmos mais um dia vivos na Tua presença e aprendendo de Ti. Louvado seja o Teu nome. Glorificado seja o Senhor. Tu és digno de honra e de glória e de louvor. Ensina-nos nessa manhã em nome de Jesus. Nós precisamos que o Teu Espírito nos dê discernimento da palavra, para que nós possamos entender. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Escola Bíblica de Quarentena, irmã Dalva, seja bem-vinda. Alegria tê-la aqui conosco, sempre conosco aqui, né, irmã Dalva? Eita, Dalva Nunes, seja bem-vinda, minha querida. Vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus juntinhos aqui. Louvado seja o nome dele. Toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ele. Só Ele é digno de todo louvor. Eita, Deus maravilhoso. Deus é bom. Obrigado, Deus. Mesmo sem entender, nós confiamos em Ti. Mais um domingo na Tua presença, a Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Eita, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Nos ensina nessa manhã de domingo. Nós queremos aprender de Ti, Senhor. Eita, Deus bom. Obrigado por mais um dia. Agradeço a Deus por mais um dia, meu amado, minha amada. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Moacir, seja bem-vindo. Escola Bíblica Dominical de Quarentena, hein? Hoje é mais uma oportunidade de aprender de Deus. O Espírito Santo vai nos ensinar nessa manhã. Eita, é uma alegria. Estamos juntos aqui. Vamos aí. Vai chegando, vai compartilhando a live para que pessoas possam também receber esse conteúdo que nós temos aqui hoje. Um assunto interessante sobre adoção. Eu quero chamar você para estar comigo aqui, em nome de Jesus. Colocar aqui um fundo musical para a gente começar a aula, hein? Vamos lá, vamos alavancar. Deus vai nos ensinar hoje bastante, assim como Ele tem feito cada domingo, em cada aula. Deus é fiel.
Adoção. Hoje o assunto é esse. A adoção. Deixa eu aqui colocar o fundo musical para ficar legal, ficar bom. E vamos entrar na aula aqui, amém? Vamos lá. EBD, é uma alegria, meus amados irmãos, estar aqui com vocês nessa manhã, mais uma vez, juntinhos. A paz, que Deus abençoe a vida de todos. Moacir Soares, estamos juntos, lá de Passarinhos, Olinda. Seja bem-vindo, meu amado, é uma alegria ter você aqui. Vamos aprender de Deus. Convido você a ficar comigo até o final. Não se ausente, nós vamos passar alguns minutos aqui juntos para aprender um pouco de Deus aqui nesse lugar. Amém? Então vamos lá. Domingo passado nós falamos sobre justificação. Foi um assunto tremendo, uma aula linda, maravilhosa. Aprendemos bastante, aprendi muito com vocês aqui. Mas nós já vimos aqui nessa sequência, nessa linha de pensamento, nós vimos aqui conversão, regeneração, justificação, e hoje nós vamos ver adoção. Adoção é a filiação na família de Deus. Já começamos daí a entender um pouco, só com essa frase, só com essa definição. A adoção é a filiação na família de Deus. Amém? Venha cá, nós vamos irmã Zinete Pereira, seja bem-vinda, alegria tê-la aqui conosco. Muito bom, estamos juntos aqui, juntinhos, para aprender. Vamos aprender de Deus. Olha, hoje nós vamos falar sobre adoção. Adoção é a filiação na família de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio da adoção. E nós vamos ver isso aqui juntinhos, aprendendo através da palavra de Deus. É um ato, adoção é um ato. Neto e família, Ivissa e toda a família, Manuzinete, Estela, todo mundo aí de pau amarelo, Jesus abençoe vocês. É uma alegria ter vocês aqui, um prazer imenso. Vamos aprender aqui um assunto lindo, de extrema importância, um fundamento da palavra de Deus, da doutrina da redenção, chamado adoção. Amém? Adoção. Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos levantar voo, aperta o cinto, vamos decolar. Filiação na família de Deus por meio da adoção. É isso que nós vamos falar. Somos adotados, filhos de Deus adotados. Vamos entender isso. Por isso, adoção. Essa parte da doutrina da redenção chama-se adoção. Vimos a conversão através do arrependimento e da fé salvífica. Vimos a regeneração, a transformação da vida, o novo nascimento, transformados em uma nova criatura. Vimos justificação. Jesus acredita em nós a justiça que Ele leva ali na cruz, e Ele acredita na nossa conta, e hoje nós somos justos na presença de Deus por isso. E hoje vai ser adoção. Adoção é a filiação na família de Deus, a nossa filiação na família de Deus. Isso é interessante demais. A adoção é um ato de Deus, por meio do qual Ele nos faz membro da sua família. É um ato de Deus. Escute isso, aprenda aqui comigo. Se você tiver aí como pegar um papel, um caderno, uma caneta para ir anotando, é interessante para que você possa ir aprendendo sobre esse assunto bíblico, esse assunto teológico, da doutrina da redenção. Amém? Vai anotando aí que é interessante. Então vem cá comigo. Adoção é um ato de Deus por meio do qual Ele nos faz membros de sua família. É um ato de Deus pelo qual Ele nos faz membro de sua família. Então a adoção é um ato de Deus. Nós vamos ver isso aqui nos textos bíblicos. Nós vamos ler alguns versículos para a gente entender isso aqui agora. Amém? Vem cá, vem comigo na leitura. Nós vamos ler o versículo que é muito claro para mim e para você. Vai ficar muito claro quando a gente lê João capítulo 1, versículo 12.
que diz assim: porém, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui nós vemos Jesus declarando, no contexto, Maria Eduarda, seja bem-vinda. Denizar, Maria Cecília, criançada toda aí, família toda, seja bem-vinda em nome de Jesus. Natália Ferreira, minha diaconisa, seja bem-vinda em nome de Jesus. É uma alegria tê-la aqui conosco. Feliz ter vocês aqui mais uma vez nessa manhã de domingo para aprendermos juntos. Então a adoção, essa filiação na família de Deus, um ato de Deus, o qual nos faz membro da sua família, a adoção, esse é o assunto. Ele, a partir do versículo 1 no capítulo 1, versículo 12 de João, nós começamos a observar que nós começamos a participar da família de Deus a partir de Cristo. Não temos a concepção de adotados como filho no Antigo Testamento. Temos Deus nos reconhecendo como filhos, mas não somos feitos filhos de Deus, porque isso só se dá através de Jesus. Eu quero que você comece a entender isso. A adoção na família de Deus, se tornar filho dele, só vai acontecer através de Jesus. Estela, seja bem-vinda. Estela Yasmin, seja bem-vinda em nome de Jesus. Pastora Socorro está aí. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eita, Deus maravilhoso. Vem comigo aqui. Vem comigo para não perder nenhuma parte, para entender tudo. Amém? Vamos lá. Então, em João capítulo 1, versículo 12, vai falar assim: adoção, olha irmãos, vem cá, Nádia Santos, a paz, seja bem-vinda. A adoção é um ato de Deus que nos torna membro da sua família. A adoção, escute aí. Quando nós nos tornamos membros da família de Deus, nós nos tornamos filhos. E João vai falar sobre isso. João vai dizer que veio para os que eram seus, os judeus, mas ele não recebeu. Mas aí Deus vai trazer a figura de Jesus, dizendo assim, que todo aquele que nele crê, que crê nele, que crê, olha, aos que creem no seu nome, em Jesus. Então é através de Jesus que acontece a filiação, por meio da adoção. Aí ele diz assim: mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, não eram. Então aqui a gente entende que a adoção ela só vai existir através de Jesus. Deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então aí a gente já começa a ver que a adoção só vai existir por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Aí nós vamos ler aqui Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 ao 17, ele vai escrever assim, olha, continuando a linha de raciocínio, de pensamento em relação ao ato de Deus, que nos torna membros de sua família, filhos. E o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14 ao 17, ele vai falar o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito, escute isso, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a gente tem aqui outro ponto importante para a gente entender a filiação por meio da adoção. Olha, escute aí. Por que adotados? Porque Deus tem um filho legítimo. Quem é o filho legítimo de Deus? Jesus. Se Jesus é o filho legítimo de Deus, nós somos filhos por adoção. Ele nos adota. Pela nossa fé em Jesus Cristo, nós somos co-herdeiros de Jesus. Pela nossa fé em Jesus, nós somos adotados como filhos de Deus.
E aqui em João capítulo 1:12 fala que deu poder para ser filho porque acreditou no nome de Jesus. Aí o apóstolo Paulo vai falar que aquele que é adotado e se torna filho, eles são guiados pelo Espírito. Então, quem não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito não se tornou filho de Deus pela adoção. Quem não é guiado pelo Espírito não faz parte da família de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito não é membro da família de Deus. Compreenda isso, para ficar bem claro na sua mente isso. O apóstolo Paulo ele vai começar falando assim em Romanos capítulo 8, escrevendo a igreja em Roma. Do versículo 14 ao 17 ele vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então é comum as pessoas dizerem assim: ah, eu sou filho de Deus, ah, eu sou filha de Deus. Mas a Bíblia ela traz parâmetros, a Bíblia traz características, condições, condicionais para sermos filhos de Deus. Primeiro, precisamos acreditar no nome de Jesus. Segundo, precisamos ser guiados pelo Espírito. É assim que ele diz aqui. Aí esses são filhos de Deus, são reconhecidos como filhos de Deus. Aqueles que andam são guiados pelo seu Espírito. E ele vai continuar falando. E ele vai falar assim, ó: porque não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Olha aí, o Espírito de Deus em nós nos une com Deus, trazendo para a família dele, levando para a família dele, e nós nos tornamos filhos adotivos. Por isso a adoção, nos tornamos filhos adotivos. Nós não somos filhos legítimos de Deus, só Jesus. Eita, vai aprendendo, porque é profundo, esse ensinamento é riquíssimo, então vai aprendendo. Então, para ser filho de Deus, tem que acreditar em Jesus, ter fé salvífica nele. E segundo ponto, tem que ser guiado pelo Espírito. Esse se torna filho de Deus. Aí ele vai dizer assim: mas recebeste espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai, Paizinho, pelo qual clamamos Paizinho, meu Pai. E ele continua: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito que está em nós, que testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Há um teste, uma testificação, há uma convicção de certeza sendo liberada pelo Espírito de Deus em nós, e temos convicção da filiação, que somos adotados, que o Senhor Deus nos levou para fazer parte da sua família. Nós somos membros da família de Deus por adoção pelo Espírito de Deus, que nos testifica, porque nós acreditamos em Jesus, porque passamos pela regeneração, pelo processo da conversão vem a regeneração, a justificação, e a adoção começa a existir em mim, no ponto onde eu começo a andar, a ser guiado pelo Espírito. Isso aí começa a existir em mim e você. E ele diz assim, ó: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros, guarda essa palavra. Somos filhos e herdeiros. Se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo o que Cristo conquistou também é nosso. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aí ele vai falar assim: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Sofremos com ele e também somos glorificados com ele. Quando Jesus fala em segui-lo e carregar a cruz, Jesus está falando que nós, como
filhos adotivos, nós começamos também a carregar a cruz que ele levou. A mesma situação, a mesma forma que Jesus sofre, nós também levamos a nossa cruz, temos a nossa responsabilidade como filhos adotivos. Mas vamos lá, nós vimos aqui já que a adoção ela se encontra bem presente nas Escrituras Sagradas, quando Jesus fala em João 1,12 e quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, do 14 ao 17. Aquele que não crê em Cristo, eu vou falar aqui algo bem interessante para você entender aqui isso. Entenda isso aqui o que eu vou falar. Aqueles que não creem em Cristo não são filhos de Deus. Isso aí não é que eu queira que seja assim. A palavra de Deus ela nos ensina isso. Natália Lima, seja bem-vinda. Alegria ter você aqui. Não é que eu queira que seja assim, mas a palavra de Deus ela ensina isso. Aqueles que não creem em Cristo não são filhos de Deus, nem adotados na sua família, mas são filhos da ira. Pastor, isso é muito sério, muito forte. É forte, mas é a verdade. A palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus diz assim, que se nós não cremos em Jesus, não cremos em Cristo, nós não somos filhos de Deus, nem adotados na sua família. Nós somos filhos da ira. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Ser filho da ira. Você vai ver já. Cris, seja bem-vinda. Alegria ter você aqui. Alegria ter você aqui. Vai aí aprendendo em nome de Jesus. Aí o apóstolo Paulo começa a escrever para trazer a gente sobre essa expressão que eu falei aqui. Aqueles que não creem em Cristo não são filhos de Deus, nem adotados na sua família, mas são filhos da ira. Você sabe que a ira representa o diabo. É duro isso, mas é a realidade. Se eu não creio em Cristo, eu não sou filho de Deus, nem sou adotado na sua família. Eu sou filho do diabo, se eu não creio em Cristo. Daiane Roberta, seja bem-vinda, Pai do Senhor. É assim mesmo, meu irmão, que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. Não é que eu queira que seja assim, é porque a palavra de Deus diz isso. Escute aqui. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, aos Efésios, ele vai dizer o seguinte no capítulo 2, versículo 3. Depois no versículo 2 e no capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer o seguinte. O apóstolo Paulo vai falar assim, escrevendo ao povo lá de Éfeso. Versículo 3 no capítulo 2. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos nossos desejos da nossa carne. Andávamos. Déda Adelaide, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Olha, quando nós não conhecíamos, quando nós não acreditávamos em Jesus, quando nós não éramos filhos de Deus, nós andávamos, segundo o apóstolo Paulo, nós andávamos segundo o desejo da carne, segundo a nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como outros também. Veja o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui. Quando nós não éramos de Deus, quando nós não éramos filhos, quando nós não andávamos com Ele, quando nós não acreditávamos em Jesus, quando nós não tínhamos ainda sido adotados, nós andávamos segundo a carne e éramos por natureza filhos da ira. Aqui ele está falando isso, o apóstolo Paulo. E ele vai falar no versículo 2, no capítulo 2, assim: em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Olha aí o que é. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência. Então, quando nós não éramos adotados, não éramos filhos, porque não acreditávamos em Jesus, nós andávamos segundo a carne e éramos filhos da desobediência.
ele vai dizer assim, ó, que nós vivíamos segundo os principados e potestades do mal, os príncipes das trevas. Aí no capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando nós não somos ainda adotados por Deus através da nossa fé em Cristo, nós vivemos segundo o filho da ira, que é Satanás. Se nós não cremos em Cristo e não nos tornamos filhos de Deus por adoção, nós somos filhos do diabo. É duro isso, mas é real. Quem rejeita Cristo é filho do diabo. Quem não aceita Cristo, quem não crê no seu nome, é filho do diabo. Nós estamos falando aqui de filiação, de família. Se você não se tornou filho de Deus por meio da adoção, se eu não me tornei filho de Deus por meio da adoção, eu sou filho do diabo. João capítulo 8, versículo 41 ao 44 diz assim: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Olha, se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam. Pois que eu sei. Não, pois que eu saí e vim de Deus. Jesus vai falar assim, ó, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus está falando aqui. Porque não entendeis a minha linguagem. Ele faz uma pergunta. Por que você não entende a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Você não entende a minha linguagem porque você não consegue nem ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo. Escute aí a palavra de Jesus aqui. Vós tendes por pai o diabo. E ele continua dizendo: e queres satisfazer os desejos do vosso pai, o desejo da carne, a própria vontade humana, meu irmão. Aí ele diz assim, ó: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Olha aí. Aquelas pessoas que não estão aí submissas à palavra de Deus, que não acredita em Jesus, que o rejeita, que não são guiadas pelo Espírito, não foram adotadas por Deus, não são herdeiros de Deus nem co-herdeiros de Cristo. Esses que não são filhos de Deus, que rejeitam Jesus, segundo a palavra que está escrito pelo próprio Jesus em João, aqueles que não amam e não fazem a vontade dele, segundo o que está escrito em João capítulo 8, versículo 41 a 44, são filhos do diabo. É isso aí, irmãos. É isso mesmo. Filhos do diabo. Olha, mas vem cá. Nós fomos adotados por meio de Jesus. Foi Jesus que veio para nos adotar. Não existe filiação, não existe ser membro da família de Deus sem Jesus. Só existe adoção a partir de Jesus Cristo. E nós vamos ver isso nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo vai falar isso, escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Gálatas, que só existe adoção, nós só nos tornamos filhos de Deus por conta de Jesus. Ele nos concede poder para que nós viéssemos a nos tornar filhos de Deus, assim como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Ó, veja só que nós vamos ver aqui que é por meio de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Aí ele diz assim, Romanos, capítulo 9, versículo 7 ao 8. Diz assim: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Olha, ele começa a falar
lá dos patriarcas do Antigo Testamento, Abraão. Nem por ser filho de Abraão, nem por ser descendência de Abraão, vocês são filhos. Ele está falando aqui com os judeus. Nem porque vocês descenderam de Abraão, vocês são filhos. Só são filhos por meio de Jesus. Escute isso, que aqui ele vai falar justamente esse ponto. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. Escute, e ele vai clareando esse pensamento. Ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 4, versículo 28 assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Escute, Isaque é filho de uma promessa que Deus fez a Abraão. Mas agora, quando Jesus chega, nós somos filhos da promessa que o Senhor fez através de Jesus. A promessa através de Jesus foi feita em cada livro do Antigo Testamento. O livro que mais falou da promessa em relação a Jesus foi o profeta Isaías. Então agora nós somos filhos pela promessa que é Jesus. Olha, quando Abraão faz o sacrifício, leva Isaque para sacrificar na cruz, ele está trazendo ali um tipo, uma simbologia do que ia acontecer com Cristo na cruz. O pai ia levar o filho para morrer, para ser sacrificado. Então a promessa que nos torna filhos de Deus é Jesus. Vem cá. Aí Gálatas capítulo 4, versículo 31 diz assim: de maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas somos filhos da livre. Por quê? Porque Jesus, ele vem, rompe toda a cadeia, e agora em Jesus nós recebemos liberdade. Ele vai falar assim: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É em Jesus a filiação, membro da família de Deus, só através de Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 23 e 26 vai dizer assim, ó: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Antes que a fé viesse, estávamos guardados na lei, mas estávamos esperando aquela fé que havia de se manifestar. Aqui ele vai se referir à fé em Jesus. Em Jesus. E ele continua falando: de maneira que a lei nos serviu de aio, de apoio. A lei era apoio para nos conduzir a Cristo. Veja aí, ele vai dizer que toda lei, todo o Antigo Testamento, ele serve de apoio para nos conduzir a Cristo, porque através de Cristo nos tornamos filhos de Deus. Somos adotados. O Senhor Deus nos coloca ali na sua família, nos enxerta. E somos considerados como filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. E ele diz assim, olha: para que pela fé fôssemos justificados, pela fé em Cristo. E pela fé em Cristo justificados, pudéssemos nos tornar membros da família dele, reconhecidos como filhos. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. O aio é a lei, o apoio. Aio quer dizer apoio, base. Mas, olha, depois que veio a fé em Jesus, não estamos mais debaixo do aio, da lei, do apoio, da base. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Agora ficou bem claro aqui. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. É pela fé em Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Não tem como ser filho de Deus se não for pela fé em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. Então só existe filiação, só existe adoção através da fé em Cristo Jesus. Amém? Isso aí ficou claro. Então, nós observamos que, quando nós lemos isso tudo, mesmo que no Antigo Testamento
Deus considerasse Israel como seus filhos, mas a adoção só se deu com a chegada de Jesus. O reconhecimento legal só se deu com a chegada de Jesus. Jesus como filho legítimo, e nós somos filhos adotivos, fomos adotados por Deus. Ele nos deu poder para sermos filhos de Deus. Que poder? Através da nossa fé e o Espírito Santo em nós. E agora nós somos guiados pelo Espírito. Nós fazemos a vontade de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Aí somos adotados por Ele. Eita, isso é lindo, né, irmãos? A evidência que somos filhos de Deus. Há evidências. Primeiro, o Espírito está em nós. Sem o Espírito em nós, não existe filiação, não existe adoção, não existe a nossa paternidade em relação a Deus. Se não existe o Espírito em mim, eu não tenho nenhuma ligação com a família de Deus. Eu não sou participante da família dele. Eu só serei participante da família de Deus se o Espírito dele habitar em mim. Marineidinha, paz do Senhor, que alegria tê-la aqui conosco. Eita, festa, saudade, seja bem-vinda em nome de Jesus. É uma alegria tê-la aqui. Ah, Deus é fiel. Que bom, uma manhã de festa, tê-la aqui conosco hoje. Jesus continue lhe abençoando, estamos felizes por tudo que Deus fez na sua vida. Continue firme na presença do Senhor. Deus é fiel. Então vem cá, meu irmão. Olha, minha irmã, vem cá comigo para aprender isso aqui. Evidência que somos filhos de Deus, que fomos adotados por Ele. Evidência. O Espírito está em nós. Se não tem Espírito em mim, se eu não ando segundo o Espírito, se eu não sou guiado pelo Espírito, eu não faço parte da família de Deus. Isso é um engano e é uma ilusão. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4 ao 7, ele vai dizer assim, ó: mas vindo a plenitude dos tempos, Leide, seja bem-vinda, Jéssica, Juberlândia, todo mundo aí de casa, sejam bem-vindos em nome de Jesus, a paz do Senhor. Vem cá comigo, vem cá, olha. É evidência que nós somos filhos de Deus. É aquela coisa, meu irmão, minha irmã, ser filho de Deus não é apenas uma questão de querer. Ser filho de Deus é uma questão de renúncia. Ser filho de Deus é aquela pessoa que acredita em Jesus a ponto de entregar a vida a Ele. Ser filho de Deus é aquele que não tem mais vontade própria, mas é guiado pelo Espírito Santo. Ser filho de Deus é agora fazer somente a vontade de Deus e não a sua. É isso. Vem cá. Gálatas 4, do 4 ao 7 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, olha, escute, para remir o que estavam debaixo da lei, para libertar, para pagar o preço, para aqueles que estavam debaixo da lei. O Senhor Jesus veio pagar esse preço, tá? Remir aqui significa pagar um preço de um resgate, pagar um preço de alguém que era escravo. E aqui ele diz isso, para remir os que estavam debaixo da lei. Silas Espíndola, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, alegria ter você aqui, a paz do Senhor. Já chega aí e vai acompanhando, aprendendo. A evidência que somos filhos de Deus é que o Espírito está em nós, o Espírito de Deus está em nós. E aqui nós estamos vendo o seguinte: Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Jesus vem, Ele vem, aqui ele diz assim, Ele vem para que nós tivéssemos a condição, através dele, do seu sacrifício, Ele nos resgatando da condenação do pecado da lei, nos resgatando, e agora Ele nos trazendo para a paternidade de Deus. E agora nós somos filhos, porque sois filhos. Olha, diz assim, ó, a fim de recebermos a adoção de filhos.
E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito. Olha, porque você é filho, Deus enviou o Espírito. Então o Espírito testifica que eu sou filho de Deus. Se não há o Espírito de Deus em mim, eu não sou filho de Deus por meio da adoção. Aí ele diz aqui, ó, escute isso. Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Paizinho, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, você não é mais escravo da lei, você agora é livre, você é filho de Deus, adotado, e és filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, herdeiro. Então, escute, a evidência maior que nós somos filhos de Deus é a nossa fé em Jesus, e por acreditar nele, nós recebemos em nós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos condiciona, nos dá condição, nos dá poder para que nós venhamos a nos tornar filhos adotivos de Deus, irmãos de Jesus. O filho legítimo, o primogênito, Jesus. Filhos legítimos, ou melhor, filho legítimo é Jesus. Nós somos filhos adotivos, co-herdeiros, através do seu sacrifício. Vamos lá, Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus é o nosso irmão mais velho e filho legítimo. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 12 ao 14, diz assim, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim. E os filhos que Deus me deu, escute isso, e os filhos que Deus me deu, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, participam do sacrifício de Jesus, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Irmãos, o Senhor Deus, ele traz uma ligação com Deus através do seu sacrifício, o Espírito que habita em nós, e através da sua morte ele vence aquele que imperava nas nossas vidas, que é o diabo. E ele vai falar assim, ó, Jesus ele é o primogênito, o filho que nasceu primeiro, ele é unigênito, ele existia antes da fundação do mundo, ele é o primogênito. Romanos 8, 29 diz assim, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Alessandra Costa, seja bem-vinda. Deus nos condiciona, ele fala assim, predestinou na sua presciência para que nós venhamos a ser iguais a Jesus. Precisamos ter a conduta que Jesus teve, esses são os irmãos dele. Os irmãos de Jesus são parecidos com ele. Os irmãos de Jesus precisam ter as características dele. Se nós somos irmãos de Jesus, nós precisamos parecer com ele. Aqui ele diz assim, ó, porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, conforme a imagem do seu filho primogênito, conforme a imagem do seu filho legítimo. O Senhor Deus, ele nos trouxe a vida, vencendo a morte, para que nós pudéssemos a ser iguais a Jesus. Aí ele diz assim, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro a ressuscitar dos mortos, Jesus, entre os outros irmãos que também iriam ressuscitar dos mortos, que somos nós. Nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo a carne, segundo o príncipe da desobediência. Nós éramos filhos da ira, filhos do diabo. Mas agora nós fomos adotados e nós somos filhos de Deus.
filhos de Deus por adoção, pelo primogênito, aquele que veio primeiro e nos tornou filhos juntamente com Ele, nos deu poder para sermos filhos juntamente com Ele. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Depois que Ele ressuscitou, todos aqueles que acreditaram nele ressuscitaram com Ele. Por isso Ele deu poder para sermos filhos de Deus. Essa é a adoção. Nós somos adotados. Fomos adotados por Deus para sermos filhos. Filhos adotivos, irmãos de Jesus. Ele é o primogênito. Ele foi o primeiro. Olha, escute aí. Os plenos benefícios e privilégios da adoção será na volta do primogênito. A plenitude da herança que Deus tem para mim, a plenitude da herança que Deus tem para você, que é filho por adoção, a plenitude de toda a herança, já que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, a plena herança e todos os privilégios da adoção, olha, será na volta do primogênito, quando nós iremos ressuscitar dos mortos com Ele. Com toda a plenitude de bênção, de privilégios, a herança na totalidade, nós só iremos receber quando o primogênito voltar. Mas nós já recebemos aqui as bênçãos que Ele conquistou naquela cruz para nós. Uma delas é que nós somos eternos. A vida eterna foi conquistada por Jesus. Eu herdo a vida eterna através de Jesus Cristo. Eu sou co-herdeiro de Deus através de Jesus. Eu herdo a vida eterna dele. Eu herdo as bênçãos para esse mundo através dele. Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 23 vai falar assim: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Veja só, ele vai falar que nesse tempo que nós vivemos, nós ainda sofremos, mas a plenitude da herança de Deus virá quando o primogênito voltar, porque cessará toda dor e sofrimento, e nós vamos ter uma vida plena, sem dor, sem choro, sem tristeza. Ah, meu irmão, isso é maravilhoso, porque nós participamos da família de Deus. Nós teremos o privilégio de viver com Ele para sempre, ali no meio daquela família, Pai, Filho e Espírito. Aí ele diz: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber que a redenção do nosso corpo. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Ele está falando assim, ó, que a criação geme, a criação sofre nesse mundo, nós também sofremos, mas nós estamos aguardando, estamos esperando a adoção final, que é quando o primogênito vai voltar e vai nos redimir desse mundo, dessa forma caída, pecaminosa, e vai nos revestir de um corpo glorificado para que nós venhamos a viver com Ele para sempre, assim como Ele é. Aleluia! Isso é lindo, meu irmão. Nós aguardamos a adoção final de filhos na redenção do nosso corpo, na glorificação do nosso corpo. A herança que o Senhor Deus, na sua totalidade, tem para mim, para você, na vinda do primogênito, quando Jesus voltar, para buscar os seus irmãos, mas para Deus, para buscar a sua noiva, a sua igreja. Eita, isso é lindo. Jesus está voltando, meu irmão, para buscar os seus irmãos. Jesus está voltando para buscar os seus co-herdeiros, os herdeiros de Deus, aqueles que se assemelham a Ele, aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que o amam, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que creem no seu nome. Não é para todo mundo isso, não é para todo mundo isso.
Deus só deu o poder de ser filho de Deus àqueles que creem nele. E crer não é uma fé histórica, é uma fé salvífica, é acreditar em Deus a ponto de entregar a vida, de confiar nele, de obedecer a sua voz, de fazer a sua vontade. E muitos ainda se enganam, vivem uma vida em um sentimento dobre, vivem uma vida dupla e ainda conseguem achar que são filhos de Deus. Irmãos, aprendam em nome de Jesus. O Senhor só adota aqueles que creem nele, que entregam a vida a ele. O Senhor só adota aqueles que são guiados pelo Espírito. Esses são filhos de Deus. João capítulo 1, eu repito aqui, versículo 12, ele vai dizer assim: todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber Jesus é receber Jesus na sua vida, é receber Jesus para governar você, é receber Jesus para ser Senhor, é receber Jesus para ser Rei, é receber Jesus para ser autoridade, é para se submeter a Ele. Todos esses que estão assim são condicionados a serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. É bem assim. A adoção é algo distinto da justificação e da regeneração. É diferente. A adoção é distinta. Na regeneração nos tornamos espiritualmente vivos. Na regeneração nos tornamos uma nova criatura. Na justificação nossos pecados são perdoados, dando direito legal a estarmos diante de Deus. Mas na adoção nós temos comunhão com o Pai. Olha, a adoção é a intimidade, é a comunhão com o Pai, é um relacionamento entre pai e filho, é intimidade. Na adoção é a vida em família, é intimidade com o Pai, é conversa com o Pai conversando com o filho, é a vontade do Pai que prevalece. Na adoção é assim, intimidade. Se você é filho adotivo de Deus, você tem intimidade com o Pai. Se você não tem intimidade com o Pai, você não é filho dele. Aí, primeira carta de João, ele vai escrever no capítulo 3, versículo 1 o seguinte: vede quando grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O Senhor Deus, olha, pelo seu grande amor, Ele nos considera filho, Ele nos tornou filho. João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer isso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor Deus tem por mim, pela sua criatura, de ter concedido, deixado poder para que ele pudesse se tornar filhos através da adoção. Através do sacrifício de Jesus, através da fé. Esse é o poder que nos torna filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Nós somos diferentes do mundo. O mundo não consegue olhar para mim e para você como pessoas normais, porque nós somos iguais a Jesus. E quando Jesus chegou aqui, ele também foi, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, porque ele era diferente dos seus irmãos judeus. Jesus era diferente do povo que adorava o Deus verdadeiro. Então, irmãos, nós precisamos ser diferentes, precisamos ser iguais a Jesus. Se nós formos adotados por Ele, se nós formos adotados por Deus e somos filhos de Deus, irmão de Cristo, somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus, nós precisamos parecer com Jesus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, produzir obras do Espírito. Se isso não existe em mim, eu não sou filho de Deus. Se isso não existe em mim, eu sou filho da ira, eu sou filho do diabo. Essa expressão, ela sai até com uma certa dureza da minha boca, com um certo peso, filho do diabo. Mas essa é a realidade do contexto bíblico. Filho da ira. Quando nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos da ira. Quem é adotado, quem foi adotado, quem é filho de Deus, tem privilégio. Quem é adotado, aqueles que passaram pela adoção, a adoção traz privilégios. Um dos privilégios é o seguinte: um dos maiores privilégios é de
falar com Deus e tê-lo como um pai bom e amoroso. Privilégio da adoção. Você, agora por ser filho, você entra na presença do pai e fala com ele. Um pai bondoso e amoroso. Você tem acesso a ele, um livre acesso ao pai. Você tem relacionamento, intimidade com ele. Você fala com ele. Nós vemos na oração, modelo, Jesus ensinando, ele vai dizer assim: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu. Olha, Jesus está ensinando que os filhos, eles entram na presença do Pai para conversar com Ele. É intimidade. Então o privilégio de ser co-herdeiro, de ser filho de Deus, de ser adotado pela fé, é que nós temos uma intimidade, nós conversamos com o nosso Pai a qualquer momento, a qualquer hora. E esse Pai que nós temos intimidade é um Pai bom e amoroso, que está disposto a dar a seu filho aquilo que ele precisa. Por isso ele vai falar assim, Jesus vai dizer assim: qual pai que o filho pede pão e ele dá uma pedra? Imagine o vosso Pai que está nos céus. O que é que ele dará para você? Então você começa a compreender que aquele que foi adotado, a adoção, ela promove privilégios. Segundo privilégio, ele cuida das nossas necessidades. Quando nós somos filhos de Deus, fomos adotados por Ele, Ele cuida da nossa necessidade. É privilégio, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 32 vai dizer assim: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Você não precisa nem falar, Ele sabe, porque Ele é o Pai, Ele conhece o Filho, Ele sabe o que você necessita, então Ele cuida das suas necessidades. Nesse texto, no versículo seguinte, ele vai dizer assim: olha, busque em primeiro lugar a vontade do seu Pai. Ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Procure primeiro fazer a vontade do seu Pai, porque todas as outras coisas que você precisa, o seu Pai já vai acrescentar para você, porque Ele se preocupa com as suas necessidades. Isso é um privilégio de sermos adotados, sermos filhos, de nos tornarmos filhos de Deus pelo meio da adoção. Nós não somos filhos legítimos. Em Mateus capítulo 7, 11, ele vai falar: porque todas essas coisas os gentios procuram. Capítulo 7, versículo 11. E vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens àquele que lhe pedirem. Olha, se o Pai dá boas dádivas aos vossos filhos, imagine o Pai Celestial, o Pai de vocês. Esse que vocês receberam quando acreditaram, quando entregaram a vida na mão dele, ele ainda dará muito mais. Terceiro privilégio da adoção, de sermos adotados, de sermos filhos de Deus, é que ele nos conforta e nos capacita. Ele nos conforta e nos capacita. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo. Escute aí. Parece ser o mesmo texto de Mateus, mas não é. Ele vai falar aqui sobre algo que significa simplesmente conforto e capacitação, poder. Vem cá. Lucas 11, 13. Diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Então vejam só, o que é que o Espírito Santo ele tem? Qual é a função dele na minha vida? É me capacitar, é me dar poder e me consolar. O Espírito Santo, ele me capacita, ele me ensina, ele me dá poder e ele me consola. Isso é o privilégio de sermos filhos de Deus. Esse é o privilégio de sermos adotados por Deus por meio da nossa fé. Recebemos o Espírito de Deus, recebemos consolo e capacitação, ensino e poder.
Quarto privilégio pela adoção é que somos herdeiros das bênçãos celestiais. Herdeiros. Vale a pena ser filho de Deus, irmão. Irmã, vale a pena ser filho de Deus. Aquele que crê no seu nome. Não é qualquer pessoa que é filho de Deus. Tem muita gente dizendo aí, eu sou filho de Deus. Tem gente dentro da igreja dizendo que é filho de Deus, mas não se enquadra no que é filho de Deus na palavra de Deus. Ser filho de Deus na palavra de Deus é algo que é uma transformação de vida. Você não vive mais da mesma forma, você é uma pessoa completamente diferente e você não é guiado pela sua vontade, você é guiado pelo Espírito. Você se torna filho de Deus pela fé e é guiado pelo Espírito. Você ama a Deus e faz a sua vontade. Esse é o filho de Deus. Tem muita gente em todo lugar, lá fora, na igreja, em vários lugares, dizendo eu sou filho de Deus. Mas será que é mesmo? Será que você foi adotado? Não são todos que são adotados, são aqueles que entregam a vida a Ele, aqueles que são guiados por Ele. Mas vem cá, nós somos herdeiros das bênçãos celestiais, isso é um privilégio da herança, porque nós herdamos, porque nós somos filhos, privilégio. Venha cá comigo, diz assim, ó. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: para uma herança incorruptível, a herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Temos uma herança celestial. Todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que foi adotado, que participa da adoção, é herdeiro das bênçãos celestiais. As bênçãos nesse tempo presente e as bênçãos que virão no porvir, que são as bênçãos da estabilidade eterna, da vida plena, da vida perfeita, que o Senhor Deus prometeu àqueles que são seus filhos. Morar com Ele para sempre. Também nós temos o quinto privilégio da adoção. O quinto privilégio da adoção é o seguinte: nós recebemos poder. Aquele que foi adotado e se tornou filho de Deus, ele recebeu poder. Se você é filho de Deus, você tem poder, meu irmão, minha irmã, poder de Deus. Apocalipse 2, versículo 26 e 27 vai dizer assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Poder sobre as nações. Aquele que vencer, aquele que não se entregar, aquele que não negar Jesus, aquele que continuar firme na presença dele, nas obras deles, olha, guardar até o fim as minhas obras. Na tentação que você sofre, você não cede. Você não cede ao mundo, você não se conforma com a forma de vida do mundo, você continua ali preservando a obra de Deus, no Espírito de Deus. O Senhor Deus diz assim para mim e para você em Apocalipse: eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi do meu Pai. Como eu recebi do meu Pai poder, eu também transfiro para vocês o poder, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Assim como eu recebi poder, Jesus diz assim: assim como eu recebi poder do meu Pai, eu também coloco poder em vocês. Vocês são co-herdeiros do meu poder. Já pensou nisso? Por isso Jesus, quando passou por aqui, ele deixou poder para aqueles que o seguiam. Ele deixou poder para expulsar demônio, para curar enfermo. Ele deixou poder em nós. Ele disse que o que nós ligássemos na terra será ligado no céu. Conexão direta. O sexto privilégio da adoção é que ele nos disciplina como pai. Olha, o pai disciplina seu filho. Ele corrige. Ele nos disciplina como pai. Se nós somos filhos, ele nos disciplina como pai. Isso é um privilégio, meu irmão. O pai corrigir seu filho quando ele está errado é um privilégio. Quando o pai corrige seu filho quando erra, o impede de continuar errando, o impede de se tornar uma pessoa pior. Pelo contrário, vai moldando o seu caráter. A disciplina do pai molda o caráter do filho. E aqui diz que nós somos privilegiados, sexto ponto, porque Deus ele nos disciplina como pai.
E diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 7. Diz assim, olha. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Já esqueceste? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não despreze a correção do Senhor. Ah, meu irmão, você está vendo isso aqui? Correção é necessário para que o filho continue andando no caminho certinho ali, continue procedendo de uma forma ética e moral segundo a vontade de Deus. É necessária a correção do Senhor, é necessário que o Senhor oriente. Olha, e diz assim, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Não caia desmaiado quando ele vier repreender você. Porque o Senhor corrige o que ama. O Senhor corrige quem ama. E açoita qualquer que recebe por filho. Ele açoita. Ele corrige e açoita quando tiver errado. Porque é filho. Porque recebeu por filho. Porque ele adotou. E agora está na sua posse. Ele tem poder sobre a vida para fazer como ele quer. Então ele corrige, ele disciplina, mas é em amor. E ele diz assim, ó, açoita a qualquer que recebe por filho, se suportais a correção. Eita Deus! Irmãos, nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai, nós precisamos aceitar tudo o que Ele tem para nós, inclusive a sua correção. Se for açoite, receba de Deus, que Ele é o seu Pai. Hebreus capítulo 12, versículo 10 diz assim, ó. Hebreus 12, 10 diz assim: porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ele nos corrige com rigidez, porque Ele quer que nós venhamos a participar da sua santidade. Então, quando começa a acontecer algo errado, praticado por mim, o Senhor vem cá com o seu Espírito, Ele me corrige, Ele me mostra, Ele faz algo na nossa vida para dizer, está errado. Há uma correção de Deus, porque Ele quer que eu e você nós venhamos a participar da sua santidade. Por que da santidade? Porque na família de Deus só existem santos, separados. Sétimo privilégio de sermos adotados, da adoção, desse assunto, dessa doutrina da redenção, chamada adoção. Sétimo privilégio é, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 7,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros. Herdamos tudo que é de Deus, nós herdamos. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é Cristo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se nós padecemos com Cristo, nós seremos glorificados com Ele, meu irmão. Nós somos herdeiros de Deus. Tudo que Deus conquistou, tudo que Jesus conquistou naquela cruz, Ele conquistou para mim e para você. Nós herdamos. Tudo que Deus tem preparado para Jesus, Ele tem preparado para mim e para você. Somos herdeiros dele. Por isso somos adotados e filhos, considerados filhos de Deus. Então não são todos que são filhos de Deus. São pessoas que são separadas, essas são filhas de Deus e filhos de Deus. Pessoas que vivem de uma forma completamente diferente, andam na contramão do mundo. Esses são os filhos de Deus que foram adotados, que foram enxertados. Nós somos filhos de Deus por adoção. A adoção é um ato exclusivo de Deus que nos leva a fazer parte da membresia da família. Não esqueça isso. E eu pergunto, quando você observa tudo isso sobre adoção, eu pergunto a você nessa manhã, você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Você foi adotado? Deus deu poder para que nós viéssemos a nos tornar filho. Mas nem todos são filhos.
mas Ele deu o poder para você tornar-se filho. Através da fé, através de receber Jesus, através de acreditar nele. Quando nós dependemos de Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós começamos a participar da família de Deus como filhos adotados. Jesus é o nosso irmão mais velho, filho legítimo de Deus. Nosso irmão mais velho, mas nós fomos adotados. E somos filhos de Deus e herdeiros da sua promessa, de todas as bênçãos nessa vida presente e na vida por vir. Então esse é o assunto de hoje, foi o assunto de hoje, um assunto que é muito importante que cada cristão aprenda. Adoção faz parte da doutrina da redenção, a adoção. Então nós já vimos aqui conversão, regeneração, justificação e hoje adoção. E isso para a vida de um cristão é crescimento espiritual. Conhecer isso, irmãos, é fundamental para que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor. O Senhor vai consertando as nossas vidas quando nós vamos aprendendo a sua palavra. O povo perece por falta de conhecimento. Então, mais uma manhã de domingo que nós enchemos o nosso coração de conhecimento de Deus sobre esse assunto hoje, adoção. Foi simplesmente fantástico. Eu aprendi muito com isso. Você aprendeu muito, eu acredito, com tudo isso que nós vimos aqui. Você só é filho de Deus se você acredita em Jesus, a ponto de entregar a vida a Ele. Você só é filho de Deus, eu só sou filho de Deus se hoje eu sou guiado pelo Espírito dEle, se hoje eu faço a vontade dEle, se eu me submeto a Ele. Eu sou filho de Deus e herdeiro da sua promessa e co-herdeiro de Cristo. Jesus abençoe você. Foi uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Essa palavra tremenda que o Senhor trouxe para o meu e para o teu coração. Não se engane apenas a falar que é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não se engane apenas em proclamar isso. Tenha certeza no seu coração se você é ou não filho de Deus. Nas condicionais da palavra de Deus. A própria palavra de Deus vai trazer a segurança para você se você é filho de Deus ou não. É a palavra de Deus que traz a direção, assim como nós vimos hoje. Jesus te abençoe, foi uma alegria estar com você mais uma vez aqui. Escola Bíblica Dominical em Quarentena. Igreja Missionária Ressurreição em Cristo. E hoje mais uma manhã de domingo aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus, a doutrina da redenção, e hoje foi a parte da adoção. E nós continuaremos no próximo domingo, se assim Deus nos permitir. E eu convido você para estar conosco aqui também. Amém? Vai ser uma alegria estar aqui com você no próximo domingo, se assim Deus permitir. À noite terá culto aqui na live da igreja. À noite, 19 horas, culto na live da Igreja Missionária Ressurreição em Cristo. Pastor Helmito estará ali trazendo uma mensagem de Deus. E às 22 horas estaremos com mais um encontro com Deus lá na live. Hoje é o nosso 57º encontro e você está convidado para estar lá conosco mais uma vez. Tem uma palavra poderosa nessa noite para a tua vida, para a minha vida. Que Jesus te abençoe, que papai possa estar derramando sobre você que é filho dele as suas bênçãos. Continue firme na presença do Pai, porque Ele tem a alegria de dar a seus filhos tudo aquilo que eles precisam. Amém? Fiquem com Deus. Jesus abençoe. Vamos orar agradecendo por esse momento. Foi um prazer estar com vocês. Bênção sobre cada vida que esteve aqui. Senhor Deus maravilhoso Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aprendendo da Tua Palavra. Abençoa cada irmão que esteve aqui conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque Marineidinha já está em casa. Glorificado seja o Teu nome pela vida dela, curada, sarada. Abençoa cada irmão que aqui está, que essa palavra possa ficar guardada no coração de cada filho Teu que está aqui. E se algum ainda não se tornou filho, que tenha a oportunidade hoje de se tornar acreditando na Tua palavra, acreditando que o Senhor é Deus, acreditando no Senhor, entregando a vida nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo.
por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Vamos voltar aqui, finalizando. Um abraço no coração, ó. Abraço apertado. Um cheiro. Hoje, Luiz Monteiro, que nós estamos orando por ele, chegou a notícia boa. Vou comunicar lá à noite. Luiz Monteiro estava entubado, foi para o quarto e ele vai estar recebendo alta, se Deus quiser. Notícia boa chegou aqui agora. Jesus abençoe vocês. Um cheiro no coração. Fiquem com Deus.